Saudações, pessoal! O objetivo desta aula é conhecer as bases que norteiam a administração financeira das empresas. Então, o nosso tema é procurar conhecer as funções financeiras da empresa. Para que a gente conheça as funções financeiras da empresa, há necessidade de nós conhecermos as ferramentas, as principais ferramentas que a administração financeira usa, né, para fazer a gestão no seio da empresa. Só que nós vamos conhecer essas ferramentas no decorrer dessa aula e perceber o seguinte, que essa aula tem um centro ou um objetivo final. Qual é? Dentro da administração financeira, se vocês quiserem, ela existe porque ela tem que resolver e equacionar um problema, que é a obtenção dos recursos, da onde que ela vai obter esses recursos e bem alocar. Então, a administração financeira, na verdade, ela existe para resolver esse grande problema. Lógico que desse problema vai ser derivado outros, né? Liquidez, rentabilidade, problema de insolvência e por aí vai afora. Mas o principal deles, que é onde começa a administração financeira, é exatamente a obtenção do recurso e a alocação do mesmo. Então, nesses termos, que é o objeto da nossa aula de hoje, nós fazemos a pergunta, o que é administração financeira? Para responder isso, nós vamos a um primeiro conceito, do que é finanças, para eu poder comentar depois. Vejamos em tela. Finanças são uma série de princípios econômicos, sobretudo no que concerne ao estudo da microeconomia e financeiros, para maximizar um determinado resultado de valor num período de tempo. Este resultado, com efeito, é a riqueza que pode ser medida através do lucro ou através do aumento do patrimônio de uma empresa. Olha só, pessoal, finanças. Primeira ideia geral desse conceito, princípios econômicos. Desses princípios econômicos, a microeconomia, já vou falar. Depois, princípios financeiros. E depois, obtenção do lucro através da maximização da riqueza. Esses três conceitos, quando juntos, nos definem as finanças. Vamos rapidamente falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando eu falo em princípios econômicos, eu estou muito mais preocupado, dentro da empresa, nos princípios microeconômicos. A economia é dividida em duas grandes vertentes. A macroeconomia, que é responsável para entender e compreender as ações de política econômica, tais como comportamento da política fiscal, monetária, de relações internacionais e por aí vai afora. E a microeconomia, que tenta resolver os problemas da relação das empresas no seu meio. Quando eu domino as ferramentas da microeconomia, eu já tenho o primeiro passo para compreender o que são finanças. Então, veja lá o que nós vimos na definição. Princípios da economia, sobretudo no que concerne a microeconomia. E essa microeconomia é importante para eu perceber, por exemplo, que estrutura de mercado que eu estou. Por exemplo, será que eu estou numa estrutura de mercado de oligopólio? Será que a minha empresa, por exemplo, a indústria de geladeiras, né? A estrutura de mercado é oligopólio. Será que eu estou numa estrutura inserida na concorrência monopolística? Por exemplo, shampoo, objetos, por exemplo, de higiene pessoal e por aí vai afora. Será que eu estou na concorrência, no mercado concorrencial, que não existe marca? Né? Por exemplo, o grão in natura, por exemplo, o arroz in natura, o feijão in natura. Será que eu estou no monopólio, extração de petróleo? Então, veja, quando eu começo a perceber os princípios de microeconomia, eu já tenho a primeira faceta, vamos dizer assim, para compreender o que é finanças. O segundo aspecto que nós temos aí, da definição de finanças, nos fala sobre os princípios financeiros. Aí são as ferramentas. As ferramentas básicas da administração financeira. Quais são essas ferramentas? Sobretudo, conhecer os índices de liquidez, os índices econômicos, os índices, todos aqueles indicadores que nós podemos atuar e poder tentar resolver problemas na administração financeira. E, no fim, a administração financeira tem por objetivo final, etc., lá no finalzinho, maximizar os efeitos do seu resultado. Quais são? O lucro. E onde que eu maximizo isso? Através da riqueza. Dito isso, conhecido então que as finanças têm essas três características, nós passamos agora a entender o que é efetivamente a administração financeira, a partir do que nós vimos há pouco. Vejamos. A administração financeira é a melhor utilização dos princípios microeconômicos e a utilização das ferramentas financeiras para obter o melhor resultado de um negócio. Olha só, pessoal, finanças, eu tenho princípios de microeconomia ou de economia, eu tenho princípios financeiros, maximizar a riqueza através de lucro. Quando eu falo administração financeira, é o emprego agora, né?
É eu empregar essas ferramentas microeconômicas, todas elas, as ferramentas de finanças, todas elas, dos princípios financeiros, todas elas, para resolver um determinado problema, né? Para maximizar um determinado problema. Uma pergunta que se faz agora, quando a gente começa a discutir, começa a entrar no universo da administração financeira, é a seguinte: será que eu posso imaginar assim, existe uma teoria, né, para a administração financeira geral? Ou existe uma teoria, por exemplo, de administração financeira para uma banca de jornais, uma administração financeira para uma montadora de veículos, uma administração financeira para uma empresa que produz sapatos e por aí vai afora? Olha, na verdade, não pode-se dizer que existe várias teorias de administração financeira, né? A administração financeira é uma coisa só. O que acontece? Os mesmos princípios que nós vimos há pouco em finanças, os mesmos princípios microeconômicos, os mesmos princípios de ferramentas de finanças, são aplicados igualmente numa banca de jornais, quem administra uma banca de jornais, quem administra uma montadora de veículos, quem administra uma empresa que produz casas populares. E isso eu mostro para vocês rapidamente com um exemplo. Se nós pegarmos um balanço patrimonial qualquer, tá? Por exemplo, o balanço que vocês vão ver aí em tela, tá? Lá vocês estão vendo, nesse balanço, uma empresa chamada Vale, mineradora. Então, o que ela faz? Ela faz extração de minério. Ela perfura, ela cava o chão para extrair minério de ferro. Então, esse minério de ferro vai ser transformado em lingotes, né, para construir trilhos de trem, para fazer armação de construção civil, etc. E depois, vocês têm um outro balanço, que é um balanço de uma empresa de veículos. Veja aqui, minério de ferro e veículos não tem nada que ver uma coisa com a outra. São atividades, primeiro, atividades diferentes do ponto de vista da microeconomia, né? Veja o princípio de finança. São segmentos de setores diferentes. Eu tenho um setor de extração e tenho um setor industrial, que são veículos. Mas se vocês perceberem, deem uma olhada na parte do ativo circulante e no passivo circulante da empresa Vale